Você já viu na sua empresa ideias excelentes, mas que nunca acabam saindo do papel? Pois bem, a gente vai explicar para vocês hoje uma metodologia que é a chamada 5W2H, que vai ajudar você a estruturar essas ideias, criar planos de ação e conseguir transformar sua empresa. E da onde que vem essa metodologia? Por que ela se chama 5W2H? Esse 5W e os 2H são palavras em inglês. E que palavras são essas? Então elas vêm das seguintes palavras. A primeira delas é o what. Então, o que? Então, primeira coisa que quando você vai determinar, né? Você quer implementar uma ideia, você vai determinar um plano de ação, é determinar o que. Então, digamos que você visualizou no teu trabalho que tem alguma coisa errada, você está perdendo muito tempo com o deslocamento e você decide que eu preciso mudar o layout, dessa área porque a gente está tendo muito desperdício de tempo indo de um lugar até outro. Se a gente organizasse melhor, eu sei que a gente ia conseguir economizar bastante tempo. Então você vai escrever isso, vai escrever o que você quer fazer, né? O que é a sua ação. E o segundo item é o why. Why significa porquê em inglês. E aqui nesse caso, né, o porquê que você está fazendo aquela melhoria, por que você quer implementar aquela ideia, você quer tirar aquela ideia do papel. Então, trazendo para essa ideia da mudança do layout, por que você quer transformar o layout, enfim, mudar a forma como ele é. E nesse caso, o teu porquê pode ser, por exemplo, redução dos desperdícios de movimentação e de transporte dentro da tua área de trabalho. Se você falar assim, façam essa mudança do layout, se você for determinar que outra pessoa vai fazer, e não explicar o porquê, o engajamento dela com a ação não vai ser tão bom do que ela entender. Não, eu estou fazendo isso realmente porque eles estão perdendo tempo e eu vou conseguir eliminar alguns desperdícios aqui. Então é muito importante que todo mundo entenda o porquê dessas ações. Bom, o terceiro ponto aqui é o quem. Então, determinamos o porquê, mas quem vai fazer? Você tem que determinar quem vai ser o responsável pela ação. Toda ação tem que ter um dono. Então, se não colocar um dono, fica aquele negócio, ninguém faz. Então, determinar o nome da pessoa que vai fazer. Aqui uma dica importante é nunca coloque nomes de departamentos e coisas nesse sentido. Sempre coloque nome de pessoas, porque departamentos não geram engajamento da pessoa, né? Tem que ser a pessoa mesmo, porque é aquela pessoa que vai ser cobrada e vai se sentir responsável por entregar aquela ação. Bom, agora falando do próximo aqui é o when, que significa quando em inglês. Como o Thiago falou, é muito importante você ter o responsável, mas além disso, você tem que ter datas pré-definidas e muito claras para aquele responsável, para que todo mundo consiga fazer o acompanhamento. E essas datas não se resumem só à data de conclusão da ação, que logicamente é mais importante, mas também a data de início. Porque às vezes você vai ter ações que são correlacionadas, então você precisa finalizar uma primeira ação para depois iniciar a segunda, para depois fazer a terceira. Então, é importante você deixar bem especificado mesmo nessa ideia, como se fosse seguindo um cronograma, para ficar mais fácil das pessoas entenderem quando que cada um vai entrar e até quando que eles têm que finalizar para não impactar o trabalho do próximo. Trazendo, né, para essa ideia da mudança do layout, por exemplo, é quando que a gente vai ter um projeto do próximo layout, quando que a gente vai começar a mover as primeiras máquinas, por exemplo, quando que a gente vai começar a identificar o piso com a posição correta de todos os locais. Então, é mais ou menos essa a ideia. Se você determinou uma ação, mas você viu que, no caso que o Duarte falou ali, mas eu quebrei em várias ações, então você vai seguir e fazer o ciclo inteiro para cada uma das ações. Então se eu tenho um projeto, né, que é mudar o layout, cada ação eu tenho que fazer o ciclo 5W2H. Então se eu vou mudar a máquina, eu vou identificar o piso, tudo, cada uma das ações eu tenho que passar por todo esse ciclo aqui. E o próximo ponto é o where, então, que é o próximo W, né? Então é onde. Então se eu vou mudar o layout, aonde? Aonde que vai ser feito isso? Em qual área que vai ser feita essa mudança do layout? O próximo item é o how. How significa como em inglês. E o que é esse como? É como mesmo você vai fazer a mudança de layout. Então aqui você entra na parte de método, né? Então, por exemplo, trazendo para o contexto da mudança do layout, quais ferramentas, por exemplo, você vai usar para fazer toda essa transição? Então, você vai fazer uma medição dos desperdícios e do tempo perdido com movimentação como primeira etapa. Depois, você vai fazer a identificação do piso para posicionar todos os equipamentos e fazer um teste, um tryout. E aí depois, você, enfim, vai fazer a movimentação utilizando, por exemplo, as pontes rolantes ou
empilhadeiras e coisas nesse sentido. Então aqui você vai especificar quais são as ferramentas que você vai usar para implementar aquela melhoria. E o último, né? A última palavra é o how much. Na verdade, são duas palavras, mas ele vem do último H ali. E o que é how much em inglês? Quanto? Então, você tem que quantificar quanto que isso vai custar. Então, pode ser um investimento financeiro ou pode ser também um investimento, por exemplo, em horas. Então, digamos a mudança do layout. Eu vou contratar uma empresa terceirizada, né, outra pessoa, para fazer a mudança do layout. Quanto que isso vai me custar? Quanto que isso vai me gerar de benefício? Então é legal aqui também eu calcular quanto ele vai custar, mas quanto eu vou ter de ganho financeiro. Então eu quantificar com a redução de horas que eu estou tendo aqui na mudança do layout, quanto que isso vale em dinheiro. E talvez você não tenha investimento ali, né? Talvez as próprias pessoas que trabalham com você vão te ajudar a fazer essa mudança de layout. Mas você pode quantificar quantas horas que vai demorar para você fazer essa mudança. Então aí você vai especificar qual vai ser o seu investimento, pode ele ser financeiro ou não. Bom, seguindo todos esses passos aqui, você vai ter uma ótima estrutura para transformar suas ideias em ações concretas e transformar a sua área de trabalho, enfim, a sua empresa. E para facilitar a sua vida, nós criamos uma planilha que já tem todos esses elementos aqui de uma forma estruturada e fácil de entender. Vocês só precisam entrar no link que aparece aqui no vídeo, se cadastrar o seu e-mail, que você vai receber essa planilha lá, de forma que vai facilitar muito para você conseguir estruturar as suas ideias e tirá-las do papel. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente vai estar postando mais vídeos como esse. Então até mais. Até.